A paz do Senhor. Quero cumprimentar a todos vocês com o versículo de Lucas 17, versículo 5. Então responderam os apóstolos a ele: Senhor, aumenta a nossa fé. Quantas vezes será que eu e você temos sentido igual os apóstolos sentiram naquele dia? Senhor, aumenta a minha fé. E eu acho incrível a lição que Jesus ensina ali para os seus discípulos, porque, como sempre, Jesus surpreende os apóstolos com a resposta. E vemos nessa passagem que Jesus em seguida diz: se tiverdes a fé como um grão de mostarda. Ele não diz aqui do tamanho de um grão. Ele diz como um grão de mostarda. E por que será que Jesus compara a fé que devemos ter com o grão de mostarda? Tudo depende o que faz o grão da mostarda crescer. Se dentro do grão não tiver vida, por menor que seja, mas é a qualidade de vida que existe dentro do grão. Depende da qualidade de vida espiritual que existe dentro de mim e dentro de você. E se estivermos com aquele que está em nós, Jesus estava querendo ensinar algo muito precioso para seus discípulos, como em todas as outras vezes quando ele ensinava seus discípulos. Era importante que eles compreendessem que não é quem faz, não é o tamanho da fé, não é o fato de aumentar ou diminuir a fé. Fé é fé. Igual pecado. Não existe pecado grande diante de Deus, pecado pequeno. Pecado é pecado. Pecado é errar o alvo com Deus. Tanto faz se você está num pecado pequeno assim como grande. Os dois faz você e eu serem inaptos de ir para o reino dos céus. Temos que ser justificados pelo sangue do Cordeiro e ser limpo e purificado. E é por causa disso que o Espírito Santo nos limpa e nos purifica, porque não tem como aparecer diante de Deus impuros. E Jesus quer ensinar algo muito precioso para seus discípulos aqui, que fé, não é o tamanho, é a qualidade, a essência da fé. Se tiver fé como o grão da mostarda, você vai poder pegar e falar para essa planta aqui: levanta-te e joga-te no mar. Isso vai acontecer. Vamos ler os versículos seguintes para ver o que Jesus fala. Amém? Lucas 17, a partir do versículo 5, lemos o seguinte: Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta nossa fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual de nós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? Jesus fala do grão da mostarda e em seguida ele aparentemente entra em outro assunto. Se você
tem um servo, qual de vós, quando vem de lá, vai imediatamente para a mesa? Ele começa a falar assim, não, você tem que preparar a janta primeiro e servir o patrão para depois sentar. Você pode meditar em Lucas 17, é disso que ele está falando aqui. Se você tiver fé como o grão de mostarda, o grão de mostarda, a vida dentro do grão de mostarda, quando está no solo correto, ela cresce muito linda e se transforma numa árvore muito linda. Quando estamos no solo correto, quando nós estivermos em Deus e Deus em nós. Em João 17, versículo 20 e 21, lemos o seguinte: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Isso é você e eu. Nós cremos através da palavra dos apóstolos, amém? A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus estava em Deus e Deus em Jesus. E Jesus pediu para que nós fôssemos um com Ele, como eles dois eram um. Se o Deus dentro do qual estamos unidos um com Ele e Ele conosco, se estamos nesse solo, que é Jesus Cristo, então a nossa fé vai crescer e vai produzir, mas é necessário que estejamos nele. Não é o tamanho da fé, mas é a qualidade da fé. O grão de mostarda, ele cresce quando ele está no solo correto. Se o grão de mostarda só estiver deitado dentro de um saco plástico e guardado no galpão, ele não vai crescer. Ele tem que estar no solo correto, amém? Eu te pergunto, será que você e eu estamos no solo correto? Eu tenho buscado a Deus e pedido a Deus, me abençoe que eu possa estar no solo correto, que eu não me desvie da tua palavra, que eu não me desvie da tua presença. E quando nós estivermos em Deus e Ele estiver em nós, nós podemos pela fé dizer a tudo que não estiver na igreja, em nossa vida, em nosso redor, tudo que não estiver de acordo com Deus, nós podemos falar, arranca-te daqui e lança-te no mar. Jesus nos ensinou sobre como lutar contra o nosso inimigo. Quando o inimigo vier com um monte de tropeços, Jesus nesse capítulo está falando sobre os tropeços. Qual é o tropeço que o inimigo trouxe para dentro da tua vida? Eu não sei se você fica ansioso muito rápido, ou se você fica muito nervoso, ou talvez você fique intimidado quando alguém começa a falar contigo. Muitas pessoas têm problema com inveja, amargura. Todos esses sentimentos que não provêm do Espírito Santo não edificam nossa vida, as destroem. Mas os frutos do Espírito Santo só podem estar em nossa vida se elas foram plantadas pelo Espírito Santo em nossa vida. Se elas estiveram no solo correto e poder crescer. Nenhuma planta cresce se ela não estiver dentro do solo correto. A nossa fé em Jesus Cristo e a obra através da nossa fé tem que estar no solo correto. Jesus Cristo tem que estar na palavra de nosso Deus, amém?
Quero incentivar você a lutar contra os teus tropeços. Quero convidar você também a jejuar pelo menos uma vez por semana, para nós fazermos essa campanha e buscar a Deus, lutar e fazer o máximo de nós, para que possamos, pela fé, andar na palavra de Deus. Pedro cria que ele tinha pouca fé para estar andando no nível que ele cria, que Jesus queria que ele estivesse. Mas não era isso. Pedro ainda estava pensando na carne. Ele já andava com Jesus, cria o que Jesus fazia era correto, era isso que ele queria. Mas um tempo depois Jesus disse: quando você se converter, edifica teus irmãos, cuida dos teus irmãos. Vemos mais tarde que Pedro de fato se converteu. E depois de Pentecostes, ele nunca mais disse: Senhor, aumenta a minha fé. Porque nessa altura ele já sabia que Cristo vivia dentro dele. O Espírito Santo havia descido, estava habitando dentro dele. Então ele compreendeu o que Jesus quis dizer, que ele rogaria ao Pai que enviasse outro Consolador, que viria estar com eles para guiá-los em toda a verdade. Quando nós andamos em espírito e em verdade, quando nós andamos no Espírito de Jesus Cristo, Espírito da verdade, quando Ele está em nós e nós nele, e quando somos um com Ele, assim como o Pai e Jesus Cristo era um, então podemos lutar a luta que Jesus nos entregou. Nós podemos fazer a diferença nesse mundo. Em João 17 lemos aqui: também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O objetivo de Deus viver em nós e fazer tudo isso em nós e através de nós é para que o mundo creia. Jesus veio para salvar o que havia se perdido. Eu quero convidar você hoje, não sei se você já foi salvo por Cristo, talvez você está visitando pela primeira vez o nosso blog, não conhece a palavra de Deus. Temos uma página em nosso blog que ensina como receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Visite as páginas do nosso blog. Tem muitos ensinos no nosso blog sobre como ministrar a palavra, como aprender a andar nos fundamentos da fé. Temos a matéria inteira sobre fundamentos da fé. Temos muitas lições preciosas em nosso blog. Com certeza não vai faltar material suficiente para você ler se você está buscando a verdade na Bíblia. Com certeza nosso blog não é o único que fala sobre a verdade. Louvado seja Deus, tem muitos sites na internet que falam a verdade que está contida na Bíblia. Nós estamos aqui para cumprir com a nossa parte. Ajude-nos. Indique nosso blog. Faça a tua parte para que a gente possa cumprir com aquilo que Jesus nos disse.